Fala aí, galerinha, tudo tranquilo? Espero aí que todos estejam bem, né? Que a saúde de todos estejam preservadas. Vocês já estão sabendo aí do nosso probleminha que a gente está tendo com relação ao coronavírus. Não se fala mais em nada, né? Além disso. E aí a proposta, né, que nós temos é de realizar aí a gravação dessas aulas, né? As aulas que nós teríamos presencialmente, a gente fazer a gravação delas para que a gente tenha um mínimo de perda, né, possível, né? A gente vai postar esse vídeo aí lá no Google Classroom, né? Já está aqui no Google Classroom, na verdade, né? Ainda vou me acostumar, né, com a temporalidade, que é mais diferente, né, um pouquinho pra gente. Eu até já gravo algumas aulas, mas é em estúdio e tal, e essa aqui eu vou estar fazendo algo mais artesanal. Então, se sair alguma coisa aí errada e tal, né, der algum tilt aí no equipamento eletrônico, isso acontece, né, e vamos tocando. Então, vou postar, né, vou estar colocando aqui por semana uma aula, como se fosse aula presencial, e nossa atividade gamificada, vai ter lá uma atividade para você desenvolver, postar a resolução, como a gente já estava fazendo, né? Não diferença nenhuma com relação a isso. As dúvidas, eu peço que vocês concentrem, né, nos comentários da postagem do vídeo. Então, aonde eu vou postar aqui o vídeo, onde você está vendo ele, aí embaixo tem a possibilidade de você comentar. E aí, caso tenha alguma dúvida, pode comentar por ali, que à medida do possível eu vou tentar tirar as dúvidas. Beleza? Então vamos retomar de onde nós paramos, né? Nós paramos aí na ideia de falar sobre o Baricentro, né? Então, Baricentro foi nosso finalzinho de aula, vamos dizer assim, né? Então, nós chamamos a atenção para você que o baricentro, né, nada mais é que o ponto de equilíbrio de um triângulo, tá? Então, o baricentro, ele é o ponto de equilíbrio. Aí demos até o exemplo daquele passarinho, né, que antigamente tinha um brinquedo, né, no formato de um passarinho, onde você colocava o passarinho na ponta do dedo e ele balançava, mas ele não caía, né, no bico. E aí eu te mostrei que ele era justamente esse bico era posicionado no baricentro aí do triângulo, tá? E aí nós chegamos já a comentar como é que se faz a resolução, né, para encontrar baricentros, que nada mais é que você pegar o endereço, né, dos vértices. Então aqui a gente tem uma vértice A, B e C, e ao somar essas três coordenadas, você dividir ela por 3. Então a gente precisa, né, lembrar do assunto, né, que é a soma de pontos, né, somar as coordenadas e depois dividir elas por 3, muito parecido com a ideia do ponto médio. Só que o ponto médio, né, a gente dividia ela por 2 e agora a gente vai dividir por 3, beleza? Nada muito complicado. Vamos pegar alguma coisa aqui para a gente dar uma olhada com relação ao exercício e ver, né, como é que fica a ideia. Por exemplo, a número 1, letra B. Né, como é que a gente faria o número 1, letra B, para que a gente consiga já caminhar nesse sentido, né? Então vamos lá, deixa eu só selecionar aqui para a gente. Né? Como eu falei, a gente ainda vai estar caminhando, né, no sentido aqui das ferramentas. Vamos botar aqui o azul, beleza. Vamos lá então. Para a gente fazer a letra B, por exemplo, como é que a gente faria, né? A gente tem o ponto A, que é o ponto, né, 3, 2, o ponto B, 7, 7, o ponto C, 5 e menos 3. Então, na verdade, a gente vai somar, né? Somar todos esses pontinhos aí que a gente colocou. Então, o A mais o B mais o C. E lembrando que a gente vai dividir tudo por 3, tá? Então, como é que fica aí a soma desses pontos, né? Então, A mais o B mais o C, a gente vai somar 3 mais 7, né? Esse primeiro 7 aqui, mais 5. Então, a gente vai ter um ponto, né? 15. E aqui, ó, aqui a gente vai ter 2 mais 7, 9. E aí a gente vai somar, mas lembra que a gente pode somar com negativos. Não configura uma operação de subtração, tá? Mas é uma soma com negativos. Então, aqui 2, 9, 6, né? Então aqui a gente tem 6. E aí, né, depois de somar 9, tirar 3, 6, a gente vai dividir tudo por 3. E aí, fazendo continhas simples, né? Como a gente combinou, a matéria ela é feita de várias continhas simples. E essas continhas simples,
elas, na verdade, se tornam difíceis pelo acúmulo de conteúdo, tá? Então, mais uma dica, questãozinha na prova, por exemplo, te dou uma situação hipotética, onde eu te dou o ponto A sendo um determinado lugar, o ponto B sendo um outro determinado lugar, sei lá, um hospital, uma fábrica, e você, tá? E aí eu falo que que isso é configurado como um triângulo e tal, essa situação, nananã. E aí eu falo que no baricentro desse triângulo tá determinado local, sei lá, tá lá o teu carro, tá? E aí eu peço o endereço, por exemplo, de onde está o carro. Aí você tem que saber fazer, na verdade, o baricentro. Uma contextualização, claro que eu usei uma contextualização boba, mas é um exemplo de como poderia cair na prova, valendo aquele meio pontinho precioso, tá? Então, beleza. É isso a letra B. A letra D, por exemplo, se eu não me engano, olhando por alto, eu verifico que a letra D deve ter um errinho, né? Deixa eu só dar uma conferida aqui, mas eu lembro que tinha uma alteraçãozinha para fazer. Se sim, a gente faz na hora. Esse sinal. Então, no slide de vocês, tá? Vocês vão trocar esse sinal aqui pelo sinal negativo, tá? Não considera esse cara aqui e considera sim o sinal negativo, beleza? Só para ficar no intuito do exercício. Provavelmente na hora de digitar eu tenha digitado alguma coisa errada, então fica aí a dica. Então, se a gente for fazer então o baricentro da letra D, como é que fica, né? A gente vai somar os três, então a gente vai ficar com um A mais 1, né? Mais o menos 1, então vai ficar menos 1, e mais o 1 menos o A. E tudo isso vai dividir por 3. Lembrando, tá, que isso aqui é um ponto. E a próxima etapa, né, vai ficar A menos 1 mais 1, que é esse carinha aqui, né, e aquela situação que eu pedi para você trocar, né, deve ter sido um erro de digitação, que é 1 menos A. Tudo isso também dividido por 3. Beleza? E aí você repara, né, que apesar de ser literal, algo, né, com letras, você repara que há um cancelamento, né? Tipo, o A com menos A vai embora, o mais 1 com menos 1 vai embora, sobrando aqui um terço apenas. E aqui é a mesma coisa, né? Claro que mediante aquela troca que eu fiz, que era o intuito do exercício, né? Provavelmente seja algum erro de digitação aqui, esse sinalzinho. O intuito é que a letra suma na brincadeira, né? Parecia que ia ficar com letras, não que não pudesse, mas como, né, a gente quer algo, uma resposta já pronta, né? Sem ser algo variável. Se tivesse a letra, seria variável dependendo do valor da letra. Então, a resposta aqui, fazendo a modificação, né, a gente tem um terço e um terço, né? A medida para x e medida para y. Beleza? Tranquilo? Então, dessa forma, a gente calcula aí o baricentro, né, de um triângulo. A gente soma as três coordenadas e lembra, tá? Não vai confundir com o ponto médio, não vai dividir por 2, tá? A divisão é sempre... Beleza, galera? Então, vamos lá agora. Vamos fazer o exercício 2, tá? Para a gente ver como é que fica. Aqui a gente vai ter pouco espaço, então vou passar aqui para um outro slide maior, né? Tem mais espaço aí para a gente resolver, né? Ele falou, né, que o triângulo, né, tem um baricentro G, 0 e meio, tem dois vértices, o A e o B, e aí ele pede o outro vértice. Ou seja, chegamos à conclusão que mais ou menos a gente tem duas situações onde a gente pode cobrar, né, de formas diferentes de cobrar o baricentro. Ou eu te dou os 3 pontos e pergunto o baricentro, ou eu te dou 2 pontos e o baricentro e pergunto quem é o terceiro ponto. Tá? Então são duas formas aí de cobrar. Essa é a segunda forma, né? Que na verdade você vai fazer o seguinte: você tem o A mais o B mais o C, né, dividido por 3. Beleza? E aí, como é que fica a situação? Só mudar a cor aqui desse negócio. A cor não tá boa, não. Nem a cor. Agora vamos ver se vai. Se melhora um cadinho. Então aqui, ó, vai ficar
Não sei quem é o ponto C, né? Então vou chamar aqui o C de um ponto qualquer, de um ponto XY, que é o que eu quero descobrir, o outro vértice. Então a soma, né, vai ficar 1 menos 2 mais x. Vê se eu posso escrever assim, você me entende. Já fazendo a conta do 1 mais o menos 2, que dá menos 1, então vai ficar assim, dividido por 3. Tá? E aqui vai ficar 1 mais 2 terços mais y. 1 mais 2 terços, né? A gente pode até fazer se quiser logo, né? Mas eu vou botar aqui devagar para você pegar o bizu. 1 mais 2 terços mais y, tudo isso dividido para 3. Beleza? Tranquilo até aí? Então vamos lá. Melhorando um bocado isso aqui, a primeira parte já está tranquila, né? Não tem muito o que melhorar, não. Só preciso melhorar isso aqui, ó. Tirando o MMC entre o 1, né, que está aqui embaixo, na verdade, esse 1 e o 3, o MMC vai ser 3, né? Então essa parte aqui, ó, já está garantida. Vou deixar ela guardadinha, tá? Vou só trabalhar com essa daqui no cantinho. Então aqui, ó. Então vai ficar 3 aqui, né? 3 mais aqui o MMC. Como aqui é 3, não vai mudar nada, que permanece 2. E aqui vai dar 3, então vezes y, 3y. Tudo isso sobre 3. Né? Sobre esse 3 aqui do MMC, beleza? E ainda tem esse 3 embaixo. Então, na verdade, eu vou ficar com 5 mais 3y sobre 9, né? Lembra, você tem uma fração sobre a outra, né? Então, repete o primeiro, que é esse conjunto aqui, você vai repetir. E vai inverter a segunda, né? Divisão de frações. Aí, só que aqui embaixo é 1. Então, quando inverter, vai ficar esse vezes esse. Então, vai dar 9. Tá? Então, repete essa parte e dá cambalhota no segundo e multiplica. 3 vezes 3 é 9. 1 vezes essa parte de cima vai dar a própria parte de cima. Resumindo, né? A gente tem, então, x menos 1 sobre 3 e tem 5 mais 3y sobre 9. E isso tem que ser igual àquela continha ali, né? A 0,5. Já que essa conta dá o baricentro, né? Então isso vai ter que ser igual a 0,5. Esse cara igual a 0 e esse cara aqui, o y, igual a meio. Então a gente vai ficar com x menos 1 sobre 3 igual a 0. Passa o 3 multiplicando, 3 vezes 0 é 0, logo x é igual a 1. Feito. Tranquilo. E a segunda parte, 5 mais 3y sobre 9 é igual a meio. E aí a gente vai ter que fazer conta, né? Vai ter que multiplicar cruzado. Vai ficar 2 vezes, vou até fazer devagar, ó. 5 mais 3y. É uma multiplicação, mas esse cara tem 2 termos, né? Então tem que botar o parênteses. E 9 vezes 1 é direto. Então vai ficar 10 mais 6y igual a 9. Trazendo para cá, vai ficar 6y igual a 9 menos 10, que dá menos 1. Logo, y igual a menos 1/6. Tá aí. Certinho? Então, quem é o outro vértice, né? O vértice 1. Então, resposta final. A gente bota aqui, ó. É 1 e menos 6, que é o vértice que nós chamamos de vértice C. Beleza, pessoal? Então, as duas modalidades de cobrança são essas, né? Ou você dá 3 pontos e pede o baricentro, ou você dá 2 e o baricentro e pede um possível terceiro ponto. Beleza? Sobre baricentro, então, amarramos aí a nossa ideia. Vê se ficou tranquilo para todo mundo.